Boa tarde, povo de Deus, e que alegria estar com você aqui nesta maravilhosa tarde de sábado, com a certeza da presença de Deus em nossas vidas, deixando o nosso coração assim cheio de esperança e cheio de muita paz, né, meus irmãos? Hoje é 2 de outubro de 2021 e você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê, que passa a apresentar o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Convido você a ficar conosco aqui até às 15 horas, com sua participação. Tudo fica mais iluminado, né, meus irmãos? E lembrando que você pode ligar e deixar o seu recadinho através do 088-981-351790. Peça oração, deixe aqui o seu alô e o seu recadinho e nós estaremos atendendo ao seu pedido. E hoje nós temos como tema, meus irmãos, por que a Igreja é católica? Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco, iluminando e abrilhantando a nossa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fiquem agora, meus irmãos, com o nosso amigo José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema hoje Por que a Igreja é Católica. Como base para este programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Também iremos ler alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre o anjo da guarda, hoje, que é dia em que celebramos o anjo da guarda, com essa verdade de fé da nossa Igreja Católica, muito bela. Então, que o meu anjo da guarda possa se juntar com o seu anjo da guarda, você ouvinte, para que nós possamos assim, por intercessão desse santo anjo, sinal da misericórdia de Deus que nos acompanha por toda a vida, possa nos auxiliar, abrir a nossa mente ao entendimento, juntamente com o Espírito Santo, para melhor compreender a nossa doutrina da Igreja Católica. E também quero iniciar este programa dando os parabéns aos cristãos de Londrina que se mobilizaram contra a criação do Conselho LGBT, e também a Silvia Dávila, que foi entrevistada por um repórter e respondeu muito bem. E nós também rezamos pela conversão do arcebispo de Londrina, que em certo momento assinou de próprio punho uma carta de apoio à criação desse tipo de conselho que vai contra o ensinamento da igreja. Mas os cristãos de Londrina estão de parabéns, meus amados irmãos, e é a luta de todo cristão em defesa da fé, da doutrina, e nós não podemos negar que cada vez mais os tempos vão exigir de nós cristãos a luta na defesa da fé. Então orai e vigiai sem cessar, como já nos diz Jesus. Então vamos ao catecismo, que nos fala o catecismo da Igreja Católica sobre os anjos. Então inicia-se no parágrafo 328, que tem como tema os anjos, a existência dos anjos, uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição.
No parágrafo seguinte, cita Santo Agostinho, o que Santo Agostinho diz a respeito deles. Anjo, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 10. São poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Salmos 103, verso 20. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o fulgor da igreja. É o que nos fala o parágrafo 330. Então, no 332, nos diz o seguinte: eles aí estão desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, protegem Ló, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações, assistem os profetas, para citarmos apenas alguns exemplos. Finalmente, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e o do próprio Jesus. E no parágrafo 336 nos diz o seguinte: desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor, para conduzi-lo à vida, ainda aqui na terra. A vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Então, isso aí são apenas alguns parágrafos, né, porque continua ainda a falar muito mais o Catecismo da Igreja Católica sobre os santos anjos. Então, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então, que ele possa estar nos assistindo a cada um dos nossos ouvintes e também a mim neste momento, pois é nisto que creio. Vamos ao texto, né, do professor Felipe Aquino. Então, a igreja nasce, qual o ambiente em que a igreja nasce? Diz São Paulo que Cristo nasceu na plenitude dos tempos. Esta passagem está lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, Efésios 1, 10. Isto significa que a humanidade foi preparada pelo Senhor Deus para receber o Salvador, a fim de esboçar em termos desta preparação, distinguiremos o mundo greco-romano e o mundo judeu. Então ele vai iniciar descrevendo como era o mundo greco-romano. Então, o Império Romano, que se estendia desde a Síria até a Espanha e do rio Nilo ao rio Danúbio, criou uma vasta organização política. Nesta desapareceram as barreiras que dividiram povos outrora inimigos entre si. A mesma língua grega, o mesmo sistema jurídico e administrativo suscitava certa unidade nas condições de vida desses povos. O comércio intenso por mar e por terra tornava possível
o intercâmbio de bens materiais e de ideias. O imperador Otávio Augusto, 30 a.C. a 14 depois de Cristo, pode-se dizer, instaurou a paz, Pax Romana, e a normalidade dentro das suas fronteiras. Tais características, por certo, haveriam de facilitar a propagação do Evangelho. Dos apóstolos e discípulos de Cristo se beneficiaram grandemente das estradas, dos meios de comunicação e da cultura do Império para difundir a Boa Nova. São Paulo recorreu mais de uma vez aos seus direitos de cidadão romano no exercício de sua missão apostólica. E isso nós iremos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 35 a 39, 22, de 25 a 29 e 25, de 10 a 12. Em consequência, podia o cristão Orígenes de Alexandria escrever por volta de 248. Deus preparou os povos e fez que o Império Romano dominasse o mundo inteiro, porque a existência de muitos reinos teria sido um obstáculo à propagação da doutrina de Deus sobre a terra. Todavia, o plano da filosofia e da moral registrava-se decadência. O pensamento grego chegou ao seu auge com Platão e Aristóteles. Depois foi declinando até o ceticismo de Pirro, o cinismo de Diógenes e o ecleticismo. A razão deste declínio foi a frustração que a filosofia acarretou para os seus cultores. Platão e Aristóteles conceberam um Deus que era amado pelos homens, mas não retribuía o amor precisamente por ser Deus ou ser perfeito, pois após Aristóteles, a confiança do homem na razão para descobrir as respostas aos seus anseios foi se esvaziando, substituindo o intelectualismo a partir do século I a.C. Apareceram as chamadas religiões de mistério, que apelavam não para o raciocínio, mas para a pureza de coração e a mística como vias de encontro com a divindade. Não o acume intelectual do homem provocaria a descoberta da divindade, mas esta é que se revelaria a quem se lhe abrisse mediante um processo de iniciação ascética e ritual. Essas religiões falavam de culpa, expiação, renascimento, imortalidade, vida feliz no além-túmulo. Seus sacerdotes praticavam a direção espiritual e a instrução dos devotos para que chegassem à salvação. Então aqui está um pequeno resumo sobre o mundo greco-romano. Então, e o mundo judaico? Entre os demais povos da terra nos tempos anteriores a Cristo, distinguia-se o povo judaico por seu monoteísmo ou pelo culto escrito de um só Deus. Os estudiosos têm procurado explicar o surto e a persistência do monoteísmo no povo de Israel desde Abraão, século 19 a.C. Não encontram elucidação sociológica ou psicológica para tal fenômeno, pois Israel era um povo militar e culturalmente inferior aos seus vizinhos politeístas. Tendia a adotar os deuses e os costumes dos pagãos. Não obstante a revelia de todas as influências politeístas, Israel professou constantemente o monoteísmo, suplantando assim no plano da religião os grandes reinos e impérios que o cercavam. Este fato só se entende se Deus quis intervir na história,
suscitando e conservando ele mesmo o monoteísmo de Israel, como aliás professa a Bíblia. Desta maneira, a história de Israel é um portento que a providência divina quis realizar a fim de preparar a vinda do Messias ou do Senhor Jesus. Este é o prometido a Israel desde os tempos de Abraão. Nos séculos anteriores, próximo a Cristo, o povo israelita se achava em fase de declínio após o apogeu de sua história sob Salomão. As tribos de Israel conheceram suas deportações. Salomão, 932 a.C. e as deportações 721 e 587 a.C. Após esta última, viveram sempre sob domínio estrangeiro. Nos tempos de Cristo estavam sob os romanos desde Pompeu e a tomada de Jerusalém em 63 a.C. A esperança de Israel se voltava para o Messias prometido como filho de Davi. Todavia, o ideal messiânico era asaz desvirtuado pelo nacionalismo de Israel, que concebia um messianismo fortemente político, apto a restaurar a potência e a grandeza temporal do povo de Deus. A facção dos fariseus predominava no país e inspirava ao povo uma observância escrupulosa da lei de Moisés e das respectivas tradições, ao mesmo tempo que incutia forte espírito nacionalista. Os fariseus separavam-se. Tal é o sentido do nome Perushim, de tudo o que fosse estrangeiro ou impuro. Ao lado dos fariseus havia os saduceus, grupo de elite que se voltava para a cultura grega, seguindo orientação racionalista. Negavam a ressurreição dos mortos e os anjos. Nós vemos isto no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 7 e seguintes. Fora das cidades, encontrava-se em colônias isoladas no deserto, principalmente à margem ocidental do Mar Morto, os essênios, que esperavam a vinda do Messias para breve, observando o celibato e renúncia à propriedade particular. É possível que São João Batista e alguns dos discípulos de Jesus tenham tido contato com os essênios em Qumran. O nascimento judaico chegava ao extremo das correntes dos zelotas, zelosos de suas tradições pátrias e religiosas, e dos sicários, dispostos a empreender a guerrilha. Então, Jesus nasceu em Belém, cidade de Davi, como descendente da estirpe régia. A data de seu nascimento foi calculada pelo monge Dionísio o Pequeno, que se enganou fixando-a no ano 753, 25 de dezembro, da fundação de Roma. Para tanto, baseou-se em Lucas 3:1 e 3:23, que afirmam: no 15º ano do império de Tibério César, Jesus tinha aproximadamente 30 anos. Foi então batizado e iniciou-se seu ministério público. Ora, o 15º ano do imperador Tibério corresponde ao ano 782 da fundação de Roma. Dionísio entendeu que Jesus tinha 29 anos completos quando começou a pregar. Daí o cálculo 782 menos 29, 753. Jesus então teria nascido em 25 de dezembro de 753 da era de Roma. Consequentemente, o ano de 754 foi o primeiro da era cristã. Todavia, este cálculo de Dionísio é falho, pois atribui a Lucas 3:23 um sentido errôneo. Lucas apenas queria dizer que Jesus tinha a idade exigida
pelos judeus para exercer uma função pública, 30 anos. Na verdade, Jesus nasceu antes de 753 de Roma, pois nasceu antes da morte de Herodes, que se deu em 4 antes de Cristo. Jesus devia ter talvez 2 anos quando Herodes provocou a matança dos inocentes, o que quer dizer que nasceu em 6 ou 7 antes de Cristo, pois Herodes deve ter vivido um pouco depois do morticínio dos inocentes. Após 3 anos de vida pública, provavelmente 27 ou 30, provavelmente Jesus morreu e ressuscitou, como havia predito. Tinha chamado 12 seguidores imediatos, ou apóstolos, dos quais Judas desertou, entrando em seu lugar Matias. Pedro foi constituído chefe desse colégio e da igreja inteira. A existência histórica de Jesus foi negada por autores como A. Kaftoff e Jensen, Drews, Corrow. Me desculpe a pronúncia falha, mas são nomes estrangeiros que não dá para mim pronunciar corretamente. Que quiseram equiparar Jesus a personagens místicos do Oriente Antigo. Tal tese, porém, não encontra ressonância mesmo nos ambientes mais racionalistas, pois a realidade histórica de Jesus é atestada por autores romanos e judeus, além dos cristãos. Vê o curso de Iniciação Teológica por Correspondência, módulo 3, onde são citados os textos de Tácio, Suetônio, Plínio o Jovem. São outros sim transcritos testemunhos de Talmud dos judeus e de Flávio José, historiador israelita. Então, são alguns dos autores que atestam a existência de Jesus. A igreja teve sua origem plena em Pentecostes, quando o Espírito Santo se deu aos apóstolos reunidos com Maria em oração no cenáculo de Jerusalém. Os apóstolos, pregando em diversas línguas, sob a ação do Espírito, fizeram a primeira proclamação de que se iniciava o reino de Deus. Daí resultou a conversão de 3.000 judeus. A igreja era movida pelo Espírito, de sorte que o número de fiéis aumentava de dia para dia. Os Atos dos Apóstolos atestam que levavam vida fraterna, com desapego de seus bens, como se fossem um só coração e uma só alma. A princípio, os cristãos frequentavam o Templo de Jerusalém, participando da oração dos judeus e observando costumes israelitas. Nas casas particulares, porém, partiam o pão, isto é, celebravam a Eucaristia como lhes mandara o Senhor. Não pareciam ser mais do que um ramo dissidente do judaísmo oficial, o que lhes valeu perseguições da parte das autoridades judaicas. Em breve, porém, se evidenciaria a grande novidade trazida pelo Evangelho e assim formulada por São Paulo. Quando ainda éramos fracos, Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo, por um homem de bem. Talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versos de 6 a 8. Então, meus amados irmãos, é o tempo de tomar uma água, ouvir uma música, depois retornaremos ao programa. Bom, meus irmãos, estamos de volta e que tema maravilhoso. Eu espero que vocês estejam gostando. E lembrando que você pode mandar sugestões de tema para o próximo programa. É só você ligar ou mandar o seu recadinho através do nosso WhatsApp no 088-981-351790
e nós estaremos atendendo ao seu pedido. Eu gostaria de agradecer o carinho de todos vocês e gostaria de mandar um abraço todo especial para a nossa ouvinte Neide Maria, ela que mora em São Paulo, Rangel Leal, que mora em Franca, São Paulo, Francisca Lima, Rose Maria, Maria Carvalho de Praia Cabo Verde, Cláudia Ribeiro em São Paulo, Minéia de Castanhal, Nelly Ayala, que mora em Buenos Aires, Norma, que mora em Coronel Soares, na Argentina, Mara Del, que mora em Havana, nos Estados Unidos, Messias, de Lapa, Paraná, Gina, de Americana, São Paulo, Suzy Cleide, que mora em Natal, José Varluz, de Monte Azul, Minas Gerais, Maria Aparecida, que mora em Goiânia, Vilma Elias, que mora em São Paulo, Dalva Xavier, Carmen Nunes, que mora em Poconé, Mato Grosso, Maria Divino Silva, que mora em São Paulo, Ana Paula, Patrícia Bergamo, que mora em Sorocaba, Eva Eugênio, de Luanda, em Angola, Cláudia, Francisca, Ailton Rocha, que mora em Aracaju, Victor Augusto, que mora no Equador, Maria, que mora em São Paulo, Cristina, de Lousada, Portugal, Marilene Souza, que mora em Parnaíba, no Piauí. E gostaria de deixar assim o meu abraço todo especial aos nossos ouvintes. Sandra Maria, que foi a ganhadora da Bíblia no sábado passado, Afonso de Viçosa, em Alagoas, Grupo do Texto dos Homens de Macau, Grupo do Texto dos Homens de Puxinanã, na Paraíba, RCC de Quixadá, Grupo do Texto dos Homens de Nossa Senhora Aparecida. E também o Grupo de Crisma aqui da Paróquia Imaculada Conceição, que hoje à noite recebe esse sacramento. Entre eles está o nosso amigo José Rodrigues. Desde já eu deixo meus parabéns a todos eles. E eu gostaria de mandar um abraço especial aos aniversariantes da semana. Entre eles está Jaqueline Pereira, que mora em Serrânia, Minas Gerais, Cineide Fayer, de Arujá, São Paulo, Cida Barbosa, de Madalena, no Ceará, Marcelo França, de Jaú, São Paulo, Amanda Cândido, aqui em Guaçucê, e o Grupo do Texto dos Homens de Aracati. Parabéns a todos, muitos anos de vida, muita paz, muita saúde e muitas realizações. Escutaremos agora Padre Zezinho cantando Não Troco a Minha Fé. Não saia daí, meus irmãos, continue conosco, a gente volta já já. Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz, não deixo a minha santa religião por outra que garante a salvação agora já. Respeito quem não crê como acredito e peço que também os abençoes, meu Senhor. Sou santo e pecador e minha igreja também é. Porém não troco a minha fé por outra fé. Sou santo e pecador e minha igreja também é. Porém não troco a minha fé por outra fé. Aceito questionar a minha fé, aceito questionar a minha paz. E sei que a minha santa religião tem muito que aprender e mais ainda que mudar. Mas fico aonde estou porque acredito e luto pra mudar a minha igreja pra melhor. Católico eu serei com muito orgulho e muito amor. Não vou deixar a minha igreja, não, Senhor. Sou santo e pecador e minha igreja também é. Porém não troco a minha fé por outra fé.
Então, meus amados irmãos, já voltamos. Como disse antes, é só o tempo de tomar uma água, beber um café ou ouvir uma música. Então, por que a igreja é católica? Esta é a grande pergunta e tema do programa de hoje. Então, por que a igreja é católica? A palavra católico vem do grego católicum, que quer dizer geral, universal, em sentido contrário a particular. Desde a sua origem, a igreja fundada por Jesus sobre Pedro e os apóstolos é universal, católica. Foi este desejo do Senhor quando enviou os seus apóstolos a todos os povos, e depois ensinai a todas as nações. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Também disse: batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Cristo quem quis, desde sua origem, que a igreja fosse universal. A catolicidade da igreja tem vários aspectos. O primeiro deles, geográfico e antropológico, é o aspecto externo e que significa a abertura para todos os homens e mulheres de todos os tempos e lugares da terra. Segundo, o pessoal ontológico, significa que a igreja é depositária de toda a verdade revelada pela Bíblia escrita e pela tradição oral, e recebeu de Cristo a plenitude dos meios da salvação, como enfatizou o decreto do Concílio Último sobre o ecumenismo. Deus deu à sua igreja um caráter universal porque quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa verdade que salva foi confiada à igreja por Jesus para ser levada a todos os homens. O Pai quis que o Cristo e a igreja como sacramento universal da salvação. Cristo é o Salvador único de todos os homens e a igreja é o seu corpo prolongado na humanidade para salvá-la. Sobre São Pedro disse aos judeus: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, ele é a cabeça do corpo da igreja e sujeitou a seus pés todas as coisas e o constitui o chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. A catolicidade e universalidade da igreja tem como consequências a tarefa missionária e o ecumenismo. Cristo mandou que a igreja pregasse o evangelho a todos os homens. Cada cristão é responsável por essa missão, que é da igreja toda. A missão da igreja é transformar a humanidade toda em povo de Deus, corpo do Senhor e templo do Espírito Santo, para que em Cristo, cabeça de todos, seja dado ao Pai e Criador do universo toda a honra e toda a glória. Lomigêncio, parágrafo 17. Daí a necessidade do movimento ecumênico, isto é, a busca da unidade de todos os cristãos, quebrada pelos diversos cismas. Não quer dizer apenas uma união com as igrejas separadas ou formar com elas como se fosse uma confederação de igrejas, onde a Igreja Católica seria apenas uma entre muitas. Não. O movimento ecumênico não implica em relativismo religioso e moral. As verdades reveladas por Cristo à Igreja são intocáveis e é em torno delas que se deve formar a unidade querida por Deus. Como diz Nossa Senhora em uma de suas aparições, a verdade de Cristo na Eucaristia é inegociável. Então são as verdades de fé defendidas pela nossa igreja.
Na carta encíclica sobre o ecumenismo, que todos sejam um, de 25 de maio de 95, o Papa João Paulo II afirma: unidos na esteira dos mártires, os crentes em Cristo não podem permanecer divididos. Se querem verdadeira e eficazmente fazer frente à tendência do mundo a tornar vão o mistério da redenção, os cristãos devem professar juntos a mesma verdade sobre a cruz. E o Papa faz um alerta importantíssimo sobre a necessidade dos cristãos unidos testemunharem ao mundo a cruz redentora de Cristo. A cruz, a corrente anticristã, propõe-se dissipar o seu valor, esvaziá-la do seu significado, negando que o homem possa encontrar nela as raízes de sua nova vida e alegando que a cruz não consegue nutrir perspectivas nem esperanças. O homem, dizem, é um ser meramente terreno que deve viver como se Deus não existisse. Mas esta união não é de qualquer jeito. Sobre isso, o Papa diz na mesma encíclica: não se trata, neste contexto, de modificar o depósito da fé, de mudar os significados dos dogmas, de banir deles palavras essenciais, de adaptar a verdade aos gostos de uma época, de eliminar certos artigos do credo, com o falso pretexto de que hoje já não se compreendem. A unidade querida por Deus só se pode realizar na adesão comum ao conteúdo integral da fé revelada. Em matéria de fé, a cedência está em contradição com Deus, que é a verdade. No corpo de Cristo, Ele que é caminho, verdade e vida. Quem poderia considerar legítima uma reconciliação levada a cabo à custa da verdade? A declaração conciliar sobre a liberdade religiosa atribui a dignidade humana à procura da verdade, sobretudo no que diz respeito a Deus e à sua Igreja, e a adesão às suas exigências. Portanto, estar juntos que traísse a verdade estaria em oposição com a natureza de Deus, que oferece a sua comunhão, e com a exigência da verdade, que vive no mais profundo de todo o coração humano. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui ele falar um pouco sobre como era o mundo greco-romano, então, o mundo sobre o Império Romano, o judaico, o mundo judaico. E aí ele entra onde nasce a igreja e também por que a igreja é católica. E aí nesses documentos aqui, citado por ele, a encíclica sobre o ecumenismo do Papa João Paulo II, nos traz um grande alerta. É que hoje, o ecumenismo pregado hoje não é o verdadeiro ecumenismo. É um ecumenismo que abre mão das verdades de fé, de alguns dogmas da Igreja Católica. Então, isso não é ecumenismo. E também vem nos dar um alerta agora neste final, no parágrafo número 18 da mesma encíclica, de uma realidade que nós vivemos hoje, muito agressiva à liberdade de culto, de credo, onde hoje nós, cristãos, não podemos mais professar livremente, sob pena de prisão, de sofrer um processo penal por discriminação, por crime, onde eles alegam uma discriminação, um crime criado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, onde não há tipificação na Constituição Federal do Brasil,
mas que eles criaram por ativismo, né? E vão sufocando a igreja. A ministra, salvo engano, Carmen Lúcia, proibindo a Bíblia nas bibliotecas públicas. Querem tirar a cruz dos ambientes públicos e de tantos outros absurdos, né? Aqui mesmo na minha cidade, existe casos onde um pastor está sendo processado porque professou a fé católica e, segundo a vítima, alega que o discriminou por crime homofóbico. Então, são essas leis que vão tentando sufocar a verdade de fé dos cristãos, a verdade de fé vivida na Igreja Católica, né? E, infelizmente, alguns maus pastores embarcam nessa comodidade de não, hoje em dia tudo mudou, é assim, nós temos que ir segundo o mundo, e não é assim. A verdade de Deus é inegociável. Nós vimos isto várias vezes na Sagrada Escritura, onde aquela mãe com os seus filhos macabeus, no livro dos Macabeus, por não negociar uma verdade de fé do povo israelita, foram assassinados brutalmente. Onde os apóstolos, por não negociarem uma verdade de fé revelada por Jesus, foram brutalmente assassinados. Onde vários mártires, grandes santos da nossa Igreja Católica, foram perseguidos, assassinados, jogados aos leões, torturados. Então, a verdade de fé revelada por Jesus, por Deus a nós, é inegociável. E nós devemos lutar, como fizeram os cristãos em Londrinas, como fizeram também em São Paulo, onde as câmaras de vereadores querem aprovar leis que vão contra a família, contra a defesa da família, alegando uma perseguição, uma discriminação, um crime homofóbico, onde nós cristãos, por sermos cristãos, estamos sofrendo este crime homofóbico. Não homofóbico, mas este crime que eles não aceitam, querem que nós aceitemos, mas eles não aceitam o nosso modo de viver. Fui cadastrar uma pessoa no cadastro de vacina aqui no estado do Ceará e não tem a opção masculino e feminino. Tem todas as outras opções, mas não tem a opção masculino e feminino. E é assim que eles vão empurrando coisas avessas à nossa religião, avessas a uma realidade revelada por Deus, empurrando, colocando como normal para as nossas famílias, para as nossas crianças, como ideologia de gênero, que eles querem de todas as formas empurrar para que seja ensinado nas escolas as nossas crianças, que ela não pode ser homem ou mulher, masculino ou feminino, ela pode ser qualquer coisa que ela queira, né? Deturpando assim a criação de Deus, né? Que Deus os criou, homem e mulher, Deus os criou. Então é uma verdade de fé que é inegociável, né? O primeiro documento que contém o adjetivo católico referindo-se à Igreja é uma carta de Santo Inácio de Antioquia, endereçada à Igreja de Esmirna, quando ele estava sendo levado para o martírio em Roma. O bispo de Esmirna era Policarpo, que havia conhecido pessoalmente o apóstolo João, e para ele Santo Inácio diz: onde compareceu o bispo, aí está também a multidão. Da mesma forma que onde estiver Cristo Jesus, aí está também a Igreja Católica. Assim, segundo Inácio, a igreja local está onde está o bispo,
e a Igreja Católica Universal. Está onde está Jesus. Contudo, esta palavra não era usada apenas nesse sentido. São Justino, quando escreveu o Diálogo a Trifão, usou a mesma palavra para referir-se à ressurreição geral de todas as pessoas. Portanto, originalmente, o termo se aplicava à universalidade do número das pessoas, numa imagem da Igreja que acolhe a todos em seu seio, com o seu braço amplo. Desta forma, a palavra católica passou a designar não somente a Igreja, que incluiu todas as pessoas em todos os lugares, mas também a Igreja, que inclui toda a fé, todos os sacramentos, todo o depósito e tesouro que foi deixado por Jesus Cristo e os apóstolos. Com isso, a palavra foi sendo incorporada ao credo como forma de distinguir a Igreja, que guardava a fé inteira das seitas heréticas que estavam nascendo e que desprezavam o todo da fé. Recentemente houve o acréscimo da palavra romana ao adjetivo católica. Parece uma contradição dizer que a Igreja é católica, mas também romana. Contudo, não o é. Diante do protestantismo, o objetivo disso foi salientar que a Igreja não é inteira, ou seja, católica, se o sucessor de Pedro, o Papa, não estiver incluído nela. Assim, a integridade da fé abrange também o fato de que, seja no Ocidente, seja no Oriente, existe uma ligação com aquele que tem o primado e a jurisdição universal sobre a Igreja de Pedro. Portanto, a Igreja é una, por isso, é católica, pois possui o todo, nada tendo jogado fora. Esta Igreja acolhe a todos que queiram unir-se a Cristo. Em Roma, no túmulo do apóstolo Pedro, está a casa de todos que se deixam abraçar pela Mãe Igreja, Santa, Católica e Romana. Então, meus amados irmãos, este é um pouco um resumo do resumo do porquê a Igreja é católica, né? E hoje, como dia que celebramos o Anjo da Guarda, a leitura de hoje nos traz o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 5 e versículo 10. Nos diz o seguinte: naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da nossa salvação. Então, hoje o Evangelho nos traz essa mensagem de sermos como crianças, né? E aí temos vários sentidos para elencar aqui. Uma criança, ela é inocente, não guarda mágoa, nem rancor, nem ódio, nem vontade de vingança. Uma criança também é pequena, é dependente dos seus pais, é pura por natureza, né? Muitas vezes nós adultos temos mania de dizer: menino, não vai brincar com ele não, nesse instante ele estava brigando com você e te batendo, e a criança não tem este sentido de guardar a mágoa e o rancor.
ela briga ali e no mesmo instante volta a brincar sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento. Então esse sentido de pureza, de amor, superando todos os limites, todas as dificuldades, essa dependência que a criança tem de seus pais, é como nós devemos nos tornar cristãos convertidos, dependentes do Pai, dependentes da misericórdia de Jesus, dependentes do Espírito Santo e auxiliados pelos santos anjos, né? São Miguel Arcanjo, defensor do povo de Deus, São Gabriel, São Rafael, né? E esses são os arcanjos citados na Bíblia, mas em muitas outras passagens nós vemos citação bíblica onde aparecem os anjos, como foi dito aqui a Abraão, quando o anjo segurou a sua mão para que ele não matasse, não sacrificasse Isaac. Ló, quando Deus enviou os anjos para a destruição de Sodoma e Gomorra. Jacó, quando fugia de seu irmão Esaú, né, presenciou e viu em sonho, né, os anjos de Deus subindo e descendo, ou seja, os anjos já tinham descido para esperar por ele naquele lugar onde ele passou a noite, né? E tantas outras passagens. Então vamos rezar hoje uma Ave Maria e também o anjo da nossa guarda, pedindo a intercessão da Virgem Maria e também dos santos anjos pela igreja, pelos pastores, que, como diz São José Maria Escrivá, que nós recebemos um anjo a mais do que o anjo da guarda. Nós que nos casamos, que recebemos o sacramento do matrimônio, recebemos um anjo para a família, para nos auxiliar nesta vida familiar. E um sacerdote, quando se ordena, recebe um anjo para auxiliar no seu ministério, né? Então, vamos agradecer a Deus por esta grande misericórdia para conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. Paz do Senhor seja com todos. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Virgem Maria. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do programa e a palavra de hoje é agradecimento pelo carinho, pela participação de cada um de vocês. Muito obrigado. Continue conosco aqui na Rádio JC Guaçucê, que temos uma programação belíssima. Na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Um forte abraço, meus irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.